É um rapidinho aqui, eu vou colocar para vocês. Peraí. Nossa, o pessoal tá mandando aqui. O mesmo vídeo o pessoal tá mandando para mim. Ó, deixa eu colocar minha opinião aqui referente a esse conteúdo aqui, ó. Foi uma pregação de uma palavra, tá? A pregação de uma palavra. Inclusive, ó, a marca do hematoma. A marca do hematoma dessa moça, tá? Aí, ó. Entendeu? Marca de hematoma. Dessa moça. O cara agrediu ela. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Teve uma palavra que foi pregada, me parece que foi em Tatuí. Deixa eu ver. Pregação Celinho Cooperador em Tatuí. Quem estava atendendo e que repreendeu foi o André da Central de Itapevi, o ancião. Tá certo? Então o rapaz aqui, eu vou colocar a pregação dele, é rapidinho, tá, gente? Então o rapaz aqui, ele estava pregando uma palavra. E você sabe como é que é os profetas da congregação. A pregação da palavra que ele estava pregando ali era uma pregação, não é, obviamente que não é expositiva, é uma pregação de palavra. Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar, Deus vai virar teu cativeiro, que Deus vai isso, Deus vai aquilo, Deus vai aquilo outro. É esse tipo de pregação, tá? Eu tô com a pregação aqui, eu vou colocar só alguns minutos para vocês ouvirem, rapidinho, ó. Aonde você pisar, serei contigo. Aonde você pôr as suas mãos, eu serei contigo. Vou abençoar. Depois ele fala, tem glória para dar para Deus? Aleluia! Aí o povo gosta dessa pregação, aí o povo fala, aleluia, gol, gol, gol. Ele fala, eles não falam glória, né? Aleluia, gol, gol. Eles, sei lá, ficam meio fanho, meio gago. E aí eles começam a falar que nem os bonequinhos ali de ventríloco, né? Vamos lá. Aí ele fala aquelas frases de efeito de caminhão, né? Aquelas frases de fundo de caminhão. Cada glória que você der é um tapa na cara do diabo. Vamos lá. Aralabaná, surianda e canta e ali. Esses negócios assim, sabe? Vamos lá. Eu tô contigo, eu tomo a tua vida, eu vou entrar, eu vou fazer. Tá certo? Então, essa pregação aqui foi de um tal de Celinho, cooperador em Tatuí. Beleza? Só que aí, aos 6 minutos e 30 segundos, o ancião da CCB, ele que estava atendendo o culto, ele ouviu a pregação, ele estava do lado, ele ouviu a pregação, e aí ele se manifestou logo em seguida. A atitude do ancião tá certa ou não? Eu gostaria de ler o comentário de vocês. Só que eu gostaria também de colocar o meu ponto de vista. O ancião, ele estava lá ouvindo o Celinho pregar. Quando terminou, o ancião, ele se levantou, ele, com certeza, ou estava do lado, ou ele estava lá embaixo. Aí o ancião se levantou e ele começou a exortar, ou seja, ele começou a expor o tal do Celinho publicamente e repreender o Celinho. Aí eu pergunto para vocês, o ancião tá certo ou errado na atitude de expor o tal do Celinho publicamente? Coloca aí nos comentários aí. Vamos lá. Eu vou colocar o áudio do ancião agora. Beleza? Então vamos lá. Aí o Celinho foi lá e terminou a pregação. Deus seja louvado. Vai ter milagre, Deus seja louvado. Amém. Pronto, agora o ancião vai entrar, que é o tal do André da Central de Itapevi. Beleza? Vamos ouvir aqui juntos. Ó, vamos lá. Ele começa falando assim, irmãos, a palavra de Deus que foi pregada foi apenas um versículo. Vamos lá.
Aí ele fala, ele chega a colocar, ele chega a falar você. Ele fala assim, ó, eu não ouvi você em nenhum momento falar em Jesus Cristo. Ele falou, o ancião falou, eu não ouvi você falar em nenhum momento Jesus Cristo. Vamos continuar. Tá ruim o áudio, mas eu vou transcrevendo para vocês. Pode ficar tranquilo que eu vou transcrevendo para vocês. Tá? Vamos lá. Mas o sangue de Cristo comprou a nossa alma. Aí ele falou o seguinte, o ancião. O povo, na simplicidade, eles dão glória, eles manifestam na simplicidade. Mas o sangue de Cristo não pode ser esquecido. Eu achei isso importante. Porém, nós temos que entender o seguinte, ele está certo, ele está errado. Vamos continuar ouvindo. Aí o ancião, ele começa a disparar alguns ataques ao rapaz. Ele fala, não, nós não estamos aqui por causa de espetáculo, nós estamos aqui para ouvir a palavra da verdade. Vamos lá. E quando não se fala de Cristo, cadê o evangelho da graça? Vamos lá. Como se na CCB tivesse evangelho e tivesse graça. Que não tem nenhum nem outro. Vamos lá. Não se iluda com promessas vazias. Ou seja, naquele momento o ancião está invalidando toda a pregação do rapaz e ele ainda está atacando o rapaz. Falando que todas aquelas promessas que ele pregou são todas vazias. E eu concordo, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu concordo que são promessas vazias, tá? Eu concordo que são promessas vazias. A minha pergunta central é, o ancião tá certo ou tá errado de expor esse rapaz publicamente? É essa a minha pergunta. Porque o que o ancião tá falando aqui, eu não ouvi até o final. Mas até o momento que eu tô ouvindo aqui, eu concordo com aquilo que ele tá falando. Mas isso que ele tá cobrando, nesses 100 e tantos anos de congregação, eles se preocuparam com isso aqui? Nesses 100 e tantos anos de congregação, os anciães da cúpula estão preocupados com isso aqui? Se os próprios anciães da cúpula não estão preocupados, quem é esse ancião para se preocupar? Mas boa coisa, ele falou. Não estou falando que o correto é o que ele fez. Estou falando boa coisa é aquilo que ele falou. A pergunta central é: o ancião fez certo em expor esse rapaz publicamente e ofender ele diante de todos? Vamos continuar. Aí ele falou que Cristo morreu no duro madeiro da cruz para te dar vida. E aí ele está cobrando das pessoas discernimento. Vamos continuar. Aí o ancião, que é o líder da igreja, ele fala: o irmão me perdoa, mas se eu tiver errado, os irmãos podem me falar, peraí, ele é ancião. Ele precisa ter embasamento para falar. E outra coisa, ninguém vai se levantar na frente do ancião e falar, você está errado. Ninguém vai se levantar para falar algo contra o ancião. Essa frase que ele solta é uma frase de efeito, para se parecer humilde, mas ele não é humilde. Ele não é humilde. Ele poderia ter tido outra atitude, mas ali ele não mostrou uma humildade. Suportar,
Está escrito na sua Bíblia, com o amor de Deus tudo suporta, né? Entendeu? Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos lá. Nós aprendemos, a igreja está esvaziando, aleluia, por nós não pregarmos Jesus Cristo. Aí o ancião, o que ele fala? A igreja está esvaziando por nós não pregarmos Jesus Cristo. Isso daqui demonstra, sabe o quê? Que esse ancião, ele está com medo, ele demonstra medo. Nesse exato momento, esse ancião ele está demonstrando exatamente isso, medo. Ele fala a seguinte frase: a igreja está esvaziando porque nós não estamos pregando Jesus Cristo. O ponto aqui, gente, é que eu quero mostrar para vocês que isso aqui é um pano de fundo. Isso daqui que aconteceu nessa igreja é um pano de fundo. E eu vou mostrar para vocês o porquê que isso é um pano de fundo. Vamos lá, vamos continuar. Então o ancião ele fala: a igreja está esvaziando porque não está sendo pregado Jesus Cristo. Mas a culpa é de quem? A culpa é do cooperador que está pregando essas bizarrices do púlpito? Ou é a culpa dos anciães que todos os anos eles fazem RGE para vir com um tópico de ensinamentos mentirosos, falsos, enganadores e pregam falsas profecias e contra o estudo bíblico em cima do púlpito da CCB Braz? Quem deveria ser repreendido mesmo publicamente? Vamos lá, vamos continuar aqui. Salvação, não falamos do Evangelho da Graça. Sabe por quê? Porque toda nossa prova e toda nossa luta é por conta do aniversário da nossa alma. Mas não tem outra opção aí. Como você vai ser esse ponto para enfrentar o aniversário da sua alma? Aqui, ó. Aí ele está cobrando o cooperador, presta atenção, ele está cobrando o cooperador e está cobrando o ministério para que pregue o evangelho da graça. Aí ele diz o seguinte, e ele diz, ali, nesse momento, ele está colocando que ele conhece o evangelho da graça. Ele conhece o evangelho da graça, por isso que ele está repreendendo as pessoas. Está repreendendo o tal do irmão aqui, o Celinho. Só que ele diz o seguinte: se nós sairmos daqui, presta atenção, se nós sairmos daqui sem virtude, como é que a gente vai combater lá fora e assim por diante? Como é que a gente vai vencer os nossos obstáculos lá fora, se a gente não tem virtude? Isso daqui já mostra que ele não conhece o evangelho da graça. Porque o evangelho da graça nos mostra que nós não temos virtude em nós. A virtude ela é de Cristo. E que nós fomos feitos vencedores por causa dele. Nós não precisamos combater mais nada, porque ele já venceu por nós. Entendeu? Aqui ele demonstra que ele não conhece o evangelho. Ele está muito distante do evangelho. Porque ele diz que aquelas pessoas precisam sair com virtude para poder resistir, para poder não cair, para poder guerrear e assim por diante. Não, a força não está em nós. A força está em Cristo, na obra dele, consumada. Entendeu? Então ele repreende o rapaz, mas ele mesmo não conhece o evangelho. Mas vamos continuar aqui. Aí ele diz, a verdade tem que ser dita e tudo. Eu não estou aqui para envergonhar ninguém. Não, ele já envergonhou. Nesse momento ele não teve paciência, ele já envergonhou. E a Bíblia dele, o próprio Jesus, ensina os fiéis, quem é seguidor de Jesus, ele ensina a ter paciência. Sede, pois, misericordiosos. Está aqui. Sede, pois, pacificador. Está aqui. Ele foi misericordioso? Ele foi pacificador? Se ele entende o evangelho da graça, ele tem que ser misericordioso. Ele pode falar a verdade? É claro que ele pode. Ele deve falar a verdade. Mas será que ali, naquele momento, na frente de todas aquelas pessoas,
Será, envergonhando aquele homem, será que essa era a melhor saída para você ensinar uma pessoa? Envergonhar um filho. Você envergonharia o teu filho na frente das pessoas? Você humilharia o seu filho na frente das pessoas? Você humilharia um funcionário na frente das pessoas? Se você fosse o patrão, funcionário e tal. Você humilharia a sua esposa na frente das pessoas? Você gosta de ser humilhado na frente das pessoas? Faça aos outros, quer que faça você mesmo. Vamos continuar aqui, vamos lá. Aí ele fala assim: eu estou na presidência do culto e isso não pode ser negligenciado. Então, para ele, o que não pode ser negligenciado é o culto que ele está atendendo. Entendeu? Não é o evangelho de Jesus que não pode ser negligenciado, é o culto que ele está atendendo. São as palavras dele. Ele próprio diz: eu estou atendendo esse culto, e o culto não pode ser negligenciado. Então a problemática aqui não está em você não deixar que as palavras de Jesus sejam negligenciadas. Não, é não deixar que o culto que ele está atendendo não seja negligenciado. Pergunto eu para você, ancião André da Central de Itapevi, essa mesma atitude que você teve para com esse cooperador, você teria com o ancião do Brás? Se o ancião do Brás estivesse atendendo o culto e você sentadinho lá no Brás e você visse um ancião lá em cima pregando uma negligência, você se levantaria diante dele e falaria: eu não concordo, me dá o microfone aqui que você está errado? Você faria isso que você fez? Você faria com o ancião mais antigo do Brás? Você faria isso com um padrinho seu que indicou você para ser ancião? Você faria isso com eles? Sabe qual é o problema de vocês? É porque vocês anciães, vocês gostam de humilhar mulheres. Quando eu falo vocês, não estou falando desse rapaz aqui não, tá? O André da Central, não estou falando dele. Eu estou falando da casta, do grupo em si. Alguns de vocês, ou talvez a grande maioria, gosta de humilhar mulheres e quem tem cargo abaixo de vocês. Aconteceu isso exatamente em Tapetininga, cooperador lá, que teve que virar público diante, lá em cima do púlpito, ele falou: nós apanhamos que nem gato no saco. Ele falou isso. Na reunião nós apanhamos que nem gato no saco. Por quê? Porque ele é cooperador e o ancião gosta de bater. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar aqui. A igreja tem discernimento, por causa da prova, da nossa obra, a igreja podemos, qualquer aleluia, nós precisamos glorificar a Deus. Mas nós temos que glorificar a Deus, irmão. Aleluia. Não por outro motivo, aleluia, mas porque Deus salvou a tua alma do pecado e vai tirar a vida eterna com glória. Aqui, ó. É porque Deus salvou a tua alma do pecado e vai te dar como é que ele falou? Ele vai te dar a glória no céu, alguma coisa assim. A vida eterna no céu, né? Não, vida eterna você já tem, filho. Deixa eu te explicar. É por isso que você não entende o evangelho. A vida eterna você já tem. Sabe por quê? Porque está escrito em João, no livro de João 10, salvo engano, está escrito: aquele que crê em mim, eu e meu pai faremos nele morada. Se o pai é eterno e o filho é eterno, logo você passa a ser eterno também, porque ele está dentro de você. Você não entendeu isso? Gente, ele não entendeu nada de Jesus. Você é eterno por causa de Cristo. Você já tem a vida eterna por causa de Cristo. É complicado. Mas vamos lá. É porque as pessoas elas estão na ignorância, elas não entendem. Né? Elas não entendem. Vamos lá.
Aí ele fala, é esse motivo que vocês estão aqui, porque Jesus Cristo te ama, vai te dar a vida eterna, barará, vamos lá. Não para te dar as coisas terrenas, que eles ensinaram durante mais de 100 anos os fiéis da CCB a irem buscar coisas terrenas da igreja, né? Vamos lá. Promessas, dias. O Toscano deu 50 dias para fazer uma obra na vida de alguém recentemente, né? Promessas, dias e assim por diante. Vamos lá. Aí tem uma pessoa que está gravando o áudio que falou, acho que a pessoa falou assim, isso foi desnecessário. A pessoa que está gravando falou isso foi desnecessário. Vamos continuar. Aí o ancião diz, nós estamos vivendo os últimos tempos. O evangelho da graça é a salvação da nossa alma. E a igreja, tem muitos de cabeça baixada. Aí ele está falando que muitos que estão na igreja naquele momento estão com a cabeça baixada. Bom, para finalizar aqui, você sabe por que as pessoas estão com a cabeça baixa, né, na congregação? Porque é o seguinte, vamos lá. Aquele homem que subiu ali, eu fui da congregação 25 anos. Primeira coisa, você não sobe na frente de um ancião mais velho. Na congregação cristã no Brasil, existe uma regra. É só um burro para não entender isso. Na congregação cristã no Brasil, existe uma regra. A regra é o seguinte. Você nunca sobe na frente de um ancião e nunca sobe na frente de um mais velho. Nunca. Eles sabem ali quem é mais velho do que fulano. Só dá uma olhada na Assembleia, na RGI. Um fica perguntando para os outros, quando é que você foi ordenado? Você foi ordenado em qual ano? Quem foi que te ordenou? Eles ficam conversando assim lá no banco do ministério. Ah, não, aquele fulano ali, ele é mais antigo do que... Pode subir. Ele é mais antigo. Não, hoje não. Hoje eu só vim aqui para comer. Então, o cara, para subir na frente de um ancião, o cara é muito burro. E outra coisa, na congregação existe um negócio chamado cama de gato. O ancião, ele sabe que aquele fulano ali, ele já tem uns negocinhos, tipo, gosta de ficar pregando nas igrejas. Aí ele arma uma cama de gato, não estou falando que é esse caso aqui, tá, gente? Não estou falando que é esse caso. Eu estou falando casos que eu vi. O ancião vai lá, arma uma cama de gato, chama o cooperador para poder pregar, o cooperador vai lá, prega, e depois ele vai lá e senta o bambu no cara, na frente de todo mundo. Esses caras, eles não têm misericórdia. Esse ancião aqui, ele diz que o amor dele é em cima do evangelho. Mentira. Com todo respeito, mas é mentira. O amor deles é na doutrina. Eles têm que cumprir a doutrina. Se chegar a mãe deles ali, com um caso para poder resolver de adultério, de não sei o que, barará, eles passam por cima da amizade da mãe, mas eles cumprem a doutrina. Teve um ancião que pregou. Ele pregou assim, ministério é igual locomotiva. Pode ser a tua mãe na linha, eles passam por cima. Eu coloquei o áudio dele aqui. Entendeu? Então, o que eu estou colocando aqui é exatamente isso, gente. O cooperador, ele sobe para pregar a palavra na frente do ancião. Já mostra ali mais ou menos que ele não está bem das ideias. Aí o ancião, sem paciência nenhuma e sem misericórdia, ele vai lá e arrebenta o cara. Ele faria isso com outro ancião mais antigo do Brás? Não. Ele faria isso com o Luiz Carlos Euclides? Não. Ele faria isso com o Salvador Bueno? Com o Cláudio Marsola? Ele faria, por exemplo, esse ancião aqui, ele está dizendo que é o evangelho da graça. Mas vocês viram esse ancião, por exemplo, fazendo um vídeo repudiando o Cláudio Marsola, quando o Cláudio Marsola disse que Jesus não entrou no reino? Quando o Hélio Bianco disse que a coleta não faz parte da salvação? Vocês viram um desses anciãos falar alguma coisa? Não. Mas sabe o que eles fazem? Eles pegam um cooperador, que é um cargo abaixo deles, para poder servir de lição das pessoas. Eles pegam um cooperador para humilhar na frente das pessoas. Eles humilham para poder mostrar para a igreja que ele é a autoridade. Vai lá nesse ancião, chega nesse ancião aqui, que é o André, da Central de Itapevi, e fala assim, ancião,
Eu estou juntando um grupo de irmandade aqui para poder estudar a Bíblia, para entender um pouco mais a graça. Você vai ver o que você vai ouvir dele. Ele vai falar que não. Palavra revelada no púlpito. Você tem que ouvir da boca do ancião. Você acha que esse homem aqui está interessado em evangelho? Eu vi alguns canais aí fazendo vídeo, batendo palma para esse ancião. Eu não bato palma. Você sabe por que eu não bato palma? Porque, primeiro, eu sou um pai. Eu não gostaria que meu filho fosse humilhado publicamente. Segundo, eu não gostaria de ser humilhado publicamente. Ah, Michel, mas você está errado. Tudo bem, mas tem um local específico para a gente conversar, não tem? Não tem um local específico? Para a gente poder bater um papo? Olha, eu tô com uma pregação aqui, Michel. Você pregou nesse dia aqui, eu tô com áudio. Vamos ouvir o áudio juntos? Vamos analisar na Bíblia a tua pregação? Eu acho que o ancião deveria ter feito isso. O ancião deveria ter pego a pregação dele e deveria ter levado ele e vai até a casa dele, ou então vai em outro local, abre a Bíblia na frente dele e fala assim, vamos bater a sua palavra com a Bíblia para ver o que Jesus falou e aquilo que você está falando. E mostrar para ele o caminho. Isso aí é pastor de ovelha. Agora, se eu aprovo, presta atenção, se eu aprovo que esse homem aqui está certo, então eu tenho que aprovar aquilo que o Salvador Bueno disse, que o cajado serve para poder dar cajadada e para bater, espancar as ovelhas. Então, se eu estou a favor dessa atitude desse ancião, então eu estou a favor do Salvador Bueno, da pregação do Salmo 23. E isso aí é desconexo. Se eu não aprovo o que o Salvador Bueno pregou, logo, eu não posso aprovar aquilo que esse ancião está fazendo. Eu posso, sim, parabenizar o ancião pelas palavras que ele falou, mas pelo local, o momento que ele falou, eu não aprovo. Porque, primeiro, existe lei. Ah, Michel, mas eles estão dentro da igreja. Não, mas isso aí é um vilipêndio. Porque o que ele está fazendo não é cultuar. O que ele está fazendo é uma humilhação. Isso aí é uma exposição pública. É um vexame público. Isso aí ele está vilipendiando o culto para poder expor negativamente aquele cooperador. Isso ele não pode fazer. E o cooperador tem todo o direito de pegar esse áudio aí e denunciar. Ele tem todo o direito. Mas ele não vai fazer, isso é fato. Porque ele vai querer subir para ancião. E para ancião ele nunca vai subir. Para ancião ele nunca vai subir. Vocês estão entendendo? Então, Michel Oliveira, eu estou a favor daquilo que ele falou, que o ancião falou. Em boa parte, né? 90%. Mas o ancião demonstra que ele não conhece o evangelho também. Tá certo? Agora, eu não estou a favor e não comungo da atitude que ele tomou de pegar no meio do culto. Por quê? Porque ali ele já demonstra que ele não tem preparo, ele não tem paciência, ele não tem dom de pastoreio, ele não sabe manusear a espada do evangelho, que não é para ferir, a espada do evangelho é para curar. Os discípulos perguntaram para Jesus, dá para nós o poder de fazer fogo descer do céu. O que Jesus falou? Não, vocês não compreenderam aquilo que eu vim fazer aqui. O Pedro foi lá, pegou a espada e tacou na orelha publicamente, tacou na orelha de Malco, salvo engano. Jesus foi lá e colocou de volta e falou, não, vocês não compreenderam aquilo que eu vim fazer aqui, cara. Não foi assim que eu ensinei vocês. Vocês estão entendendo isso? Então, eu vi alguns vídeos de alguns críticos falando, porque eu estou a favor, parabéns, o ancião. Não, cara, desculpa, a minha opinião é essa. E eu sou um cara, eu tenho a minha opinião. A minha opinião é essa. Eu concordo 80, 90% daquilo que ele falou, mas eu não concordo com isso que ele fez publicamente. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eles fazem isso. Por que eles fazem isso? Porque eles têm que alimentar a vaidade interna deles. O cara que ele faz isso aí, que o ancião fez, e o cara que concorda com isso, ele tá alimentando uma vaidade interna dele. Eu sou melhor do que essas pessoas. Eu sou melhor do que você. Eu conheci algo melhor do que você. Eu conheci o evangelho, você não conhece.
Mas qual é a função dele? A função dele não é atropelar o cara na frente das pessoas. A função dele é pegar o cara no particular e falar com o cara, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Aquilo que você tá pregando aí não é evangelho. Eu vou explicar pra você o que é evangelho. E acompanhar o cara nos próximos cultos. Olha, eu quero te acompanhar, eu quero ouvir da tua boca um dia você pregando o evangelho. Eu quero ver um dia a sua consciência alterando para você entender das primícias da graça do Filho de Deus. Vamos crescer junto? Vamos evoluir junto? Isso sim é ser pai, é ser líder. Jesus, ele falou, a ninguém tenhais por mestre. Se o ancião ele sobe e fala assim, não, mas foi eu que atendi esse culto e eu tenho responsabilidade sobre esse culto, então ele é um mestre. Então ele está ali para poder dar ordem para as pessoas, para ordenar, e ele não foi colocado. Jesus não deu essa autoridade. Jesus não deu essa autoridade de humilhar as pessoas. Jesus não deu essa autoridade de condenar, julgar, desprezar, colocar um grupo de pessoas contra. Jesus não deu essa autoridade. Exatamente, narcisismo puro. Então eu, Michel Oliveira, eu repudio a atitude desse ancião que fez isso publicamente. Só que o ancião, em certa forma, de mostrar para aquele homem o evangelho, é legal. Só que esse ancião, ele descobriu o evangelho foi quando? Ele chegou a ancião tendo esse pensamento agora de evangelho? Será? Não, ele teve que pregar a cartilha da CCB. E a cartilha é exatamente isso que o cooperador estava pregando. Então, ancião, você não pode ter um pouquinho de paciência com o cooperador e ensinar para ele aquilo que você aprendeu? E outra coisa, ancião, você está pregando algo que é contra a própria CCB. Você não deveria estar no púlpito da CCB. Por menos, o ancião genro do Salvador Bueno foi praticamente expulso da CCB. Ancião da PV, você que fez isso com o cooperador, o seu lugar não é no púlpito da CCB, porque você está pregando coisa que a CCB não prega. O correto, sabe o que é? É você entregar seu ministério e sair. Porque se você verdadeiramente entendeu o evangelho, você não deveria estar no púlpito da CCB. O púlpito da CCB tem corrupção aí em cima. A corrupção do evangelho está em cima. A corrupção da fé está em cima. Se você diz que você conheceu o evangelho, o púlpito da CCB não combina mais com você. Você não deveria estar mais no púlpito da CCB. É o meu pensamento. É o meu pensamento. Certo? É isso aí. Eu não sei se é Ellen, acho que é Ellen ou Helena. Acho que é Ellen, né? Vou só ler aqui o comentário. Sem contar que a própria instituição incentiva esse tipo de pregação sem ler com crer. Não adianta repreender se eles não treinam seus pregadores. Exatamente. Eu acho que o cara ele vai cobrar o cooperador publicamente. Mas quando é que teve um estudo bíblico na congregação? Você vê que coisa interessante, né? Ele cobra o cooperador publicamente para poder falar de Jesus. Mas quando que isso foi ensinado na congregação? Quando que teve uma reunião e falou, gente, agora hoje nós vamos pegar aqui e todos nós aqui vamos pegar o livro tal e vamos começar a estudar entre nós aqui. Para a gente poder só falar de Jesus na congregação? Não. Você vê que o cooperador está com um pensamento desconexo do ancião. O cooperador está com o pensamento de pregar virada de cativeiro, bênçãos materiais e assim por diante, porque ele entende que aquilo ali é a congregação. O ancião já está com outro pensamento. Não, temos que pregar Jesus. Mas a preocupação do ancião de pregar Jesus não é salvação. Não, ele próprio expôs. É porque a congregação está esvaziando. Vocês estão entendendo, gente? Então, eu não posso ficar 100% a favor desse ancião. Porque a preocupação dele não é pregar evangelho para libertar pessoas, para salvar pessoas. A preocupação dele é porque nós temos que pregar Jesus para que as pessoas não saiam da congregação. E isso não é evangelho. Eu não posso ficar a favor disso. Eu vou passar por cima do meu irmão porque eu preciso manter outras pessoas. Eu vou
passar um trator em cima do meu irmão, vou humilhar ele publicamente, porque eu preciso que pessoas ouçam o nome de Jesus para poder continuar na CCB. Eu não posso ser a favor disso. Eu não posso ficar a favor disso. Entendeu? Se esse ancião ele descobriu verdadeiramente o evangelho, ele não pode estar na CCB, porque a CCB não é a favor de evangelho. Pergunta pro ancião de Alphaville, que é genro do Salvador Bueno. Pergunta para ele. A Andréa colocou assim: o ancião está com medo dos críticos e fazendo isso só para humilhar e se aparecer para os críticos. Concordo com você, André. Só que, infelizmente, pela má interpretação do conteúdo, a gente acaba dando valor e parabenizando o ancião. A gente acaba dando valor e parabenizando um ancião que concordou em tirar a liberdade de milhares de pessoas. Concordou em fazer muitas famílias chorarem. Não estou falando que é ele, mas eu estou falando dos conservos. Eu não confio no ancião. Ele pode falar hoje que ele acreditou no evangelho. Desculpa, não acreditei no evangelho. Eu li a Bíblia e acreditei. Tudo bem, mas eu não acredito. Eu não acredito. Se você não sair daí, debaixo dessa doutrina, se você não sair daí, você pode falar para as pessoas: eu acreditei no evangelho aí dentro da CCB. Mas se você não sair daí, eu não acredito. Porque se você conhecer o evangelho de verdade, você não vai concordar mais com a doutrina da CCB. Eu vou ficar num local onde dezenas, milhares de pessoas entraram no alcoolismo, nas drogas, na prostituição e tiraram a sua própria vida por causa da doutrina? Por causa do pecado de morte? Eu vou ficar debaixo dessa doutrina? Eu vou ser amigo desses caras que sentenciaram pessoas, que endemonizaram pessoas, que pregaram salvação por obras até o dia de hoje? Eu vou ficar do lado dessas pessoas? Eu não. Se eu conhecer o evangelho, eu saio. Agora, esse ancião, o que ele está querendo fazer, e ele próprio falou no áudio, que a preocupação dele é que as pessoas estão saindo da CCB por falta de falar de Jesus. E ele quer começar a falar de Jesus para manter as pessoas lá dentro. Isso se chama corrupção. Isso é uma corrupção. Na verdade, eu não entendi do evangelho. A corrupção da fé. Eu não entendi do evangelho. Na verdade, é que eu quero manipular para que as pessoas fiquem dentro. Agora, pergunto eu para vocês: tá correto eu concordar em fazer uma exposição e uma humilhação pública, um vexame público desse rapaz, só para poder usar um nome de Jesus para poder manter as pessoas dentro da congregação? Tá correto isso? Então, nós não entendemos nada de evangelho. Se tá correto isso, então nós não entendemos nada de evangelho. Pronto. Então, não precisa mais ser cristão, porque se é para poder ficar a favor disso, então eu não sou cristão, ninguém é cristão, ninguém. Tá certo? Então é um ponto de entendimento meu. Tá? Cada um tem a sua verdade, a sua opinião, mas eu quis trazer uma opinião em cima disso aqui. E é minha opinião. Beleza?